Ora então, muito boa noite a todos. É com muito prazer que recebemos hoje a Joana Vicente. A Joana é bióloga, trabalha no CBU Polis, no Biopolis CBU em Bio, no Porto, onde é investigadora. E a Joana tem feito vários trabalhos na área das ciências ambientais, ecologia de paisagem, proteção da natureza, sobretudo na área da modelação espacial, mas tem focado o seu trabalho muito na área das invasões biológicas e por isso é uma das nossas convidadas hoje aqui a estas sessões. E a Joana lidera de há uns tempos para cá o grupo que eu vi o nome Invasion Science, não sei como é que tu gostas de traduzir isto em português, Joana? Ciência das invasões? Normalmente chamamos de Invasions. É o Invasion. É. E uma coisa muito interessante é que a Joana também tem estado envolvida ultimamente é no IPES, que é a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e os Serviços de Ecossistemas, que vocês talvez conheçam, que é mais famosa, aparece muitas vezes nas notícias, o IPCC, para as alterações climáticas, tem sempre assim uns relatórios um pouco catastróficos, estão sempre assim uns cabeçalhos de jornal, mas este IPES é uma plataforma semelhante a esta, é o paralelo para o equivalente para a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. E a Joana tem participado numa das avaliações que está em curso, não é? Que é o das espécies invasoras, e tem tido um papel bastante ativo. Por isso é com muito gosto que hoje vos apresento a Joana e deixem-me cá ver agora aqui, para não dizer as neiras, no título da apresentação da Joana. Eu posso dizer assim também. Então eu vou passar a voz à Joana e ela vai poder partilhar a sua apresentação. Joana, consegues? Eu não sei se estão a ver a apresentação. Sim, estamos a ver, Ok, estamos. certíssimo. Ora, boa noite a todos. Antes de mais, obrigada Eliana e Beta pelo convite para estar aqui a falar convosco um bocadinho sobre o trabalho que temos vindo a desenvolver nesta área. Espero que a apresentação seja útil ou alguma parte vos seja útil ou seja interessante ou bem, que demonstre que tenha algum interesse para vocês. Hoje venho então falar-vos um pouco da gestão e monitorização de espécies invasoras através de modelos e através de instrumentos de observação da Terra. Esta apresentação, apesar de estar aqui eu a fazê-la, tem muita investigação e muito trabalho da equipa Invasions, portanto a equipa, como a Eliana falou, a equipa CBio que eu lidero, Invasões Biológicas, e também da equipa Simvacqua, que vocês depois na apresentação vão perceber o que é que este Simvacqua é. Portanto, inicialmente, a ver se eu consigo passar aqui o slide, ok. Vou iniciar a apresentação com estes dois campos, portanto, espécies exóticas invasoras e modelos. Na segunda parte da apresentação falarei então do remote sensing, ou da observação da Terra, com a ligação às espécies invasoras. Tenho uma introdução muito rápida, porque presumo que vocês já viram mais apresentações, portanto, na realidade já toda a gente está familiarizado com a questão das invasões biológicas, mas basicamente vocês sabem que as espécies exóticas são espécies trazidas de outros territórios, a forma pode ser intencional ou pode ser acidental, e essas introduções já começaram a ser feitas há muito tempo e aumentaram imensamente com a colonização e basicamente aumentaram exponencialmente com a globalização. As razões são variadas, também já devem ter ouvido falar bastante de diferentes razões de introdução de espécies exóticas, mas geralmente estão relacionadas com a sua utilização em benefício do bem-estar humano ou até ligado com os tais serviços dos ecossistemas que a Eliana há pouco falava. Essas espécies exóticas têm neste momento uma distribuição muito diferente da original, algumas podem ser invasoras, outras não. Basicamente, as espécies exóticas invasoras hoje em dia são reconhecidas como um dos processos mais generalizados da alteração da biosfera à escala global. Muitos relatórios consideram as invasões biológicas como a segunda maior causa da alteração da biosfera, não estamos a falar só da biodiversidade, é mesmo de toda a componente de biodiversidade mais a componente ambiental.
Há organismos, todos os grupos taxonómicos que são invasores e influenciam todos, neste momento, todos os biomas e regiões da Terra. E, logicamente, está quase sempre, ou a maioria das vezes, mediado por populações humanas e pelas suas atividades. Depois, a nível de invasoras, basicamente, neste momento, para uma espécie ser considerada invasora e com base na legislação europeia, tem de ter impactos, geralmente os impactos são negativos, são difíceis, é dispendiosa a sua mitigação e muitas vezes é irreversível. Basicamente tem alterado o equilíbrio dos ecossistemas que foi conseguido ao longo de milhares de anos de evolução e as invasoras em pouco tempo conseguem alterar e quebrar esse equilíbrio e é uma das maiores ameaças atual e futura à preservação da biodiversidade e também dos serviços dos ecossistemas, isto é, os benefícios sociais e económicos que nós tiramos dos ecossistemas, nós, ser humano. É também uma ameaça à sustentabilidade ambiental e económica. Basicamente, o que é que mudou e por que é que as espécies invasoras começaram a ser incluídas na política, na legislação, nos regulamentos? Porque basicamente neste momento já não é um problema ecológico, apenas um problema ecológico e ético, mas sim um desafio social, cultural e económico. E quando começa a mexer com dinheiro, aí a legislação acontece e os regulamentos acontecem. Todos nós que trabalhamos ou ouvimos falar de espécies invasoras sabemos que prevenir é o melhor remédio. E neste caso vou então começar a introduzir aqui a questão dos modelos e para que é que nós temos utilizado esses modelos. Podem ver aqui à esquerda uma lista enorme de símbolos que correspondem ou podem corresponder a espécies exóticas introduzidas. Não interessa basicamente o bonequinho que lá está, mas sim mais o número ou a quantidade. E essas espécies exóticas introduzidas, algumas, uma parte delas tornam-se exóticas naturalizadas, isto é, já conseguem estar ambientalmente adaptadas, conseguem já ter algum tipo de autonomia, mas apenas uma pequena parte destas espécies exóticas que estão cá introduzidas é que se tornam espécies invasoras. E o que acontece aqui no meio deste processo, como é que as espécies passam de introduzidas até invasoras, acaba por ser um pouco uma caixa negra e em algumas espécies é mais fácil de determinar o porquê, noutras não é assim tão simples. E basicamente nós, com os nossos modelos ecológicos, o que é que queremos? Queremos tentar perceber esta engrenagem, este mecanismo, tentar entender qual é a chave que faz com que algumas destas espécies introduzidas se tornem invasoras. E geralmente esta percentagem é 10% ou até menor. A maior parte das espécies introduzidas, exóticas, continuam nesse mesmo estado durante toda a sua, toda a sua introdução, portanto, toda a sua vivência num determinado local. Dessas espécies que são espécies invasoras, ainda há mais um processo, que são os impactos. E esse podemos dizer que não é uma caixa negra, mas acaba por ser uma caixa cinzenta, que também é muito difícil de descodificar e de entender. Assim, nós, para tentarmos entender esta engrenagem, este mecanismo, trabalhamos nos nossos modelos com dois componentes. Por um lado, o caráter invasor, que são características intrínsecas das próprias espécies que fazem com que elas sejam melhores, digamos assim, melhores invasores. E por outro lado, a invasibilidade, isto é, as características da paisagem ou do ecossistema que fazem com que ele seja mais permeável a uma invasão biológica. Assim, de forma a prevenir e antecipar, aparecem então os nossos modelos ecológicos. E o que é que são os nossos modelos? Basicamente, o que nós fazemos é criar uma relação matemática, onde está este mais, normalmente não é um mais, é uma relação matemática complexa, mas o que interessa aqui é perceber que existe uma relação entre os dados das espécies, que são a nossa variável resposta, isto é, presenças e ausências da nossa espécie, e dados ambientais, que chamamos também variáveis explanatórias. Esses dados ambientais podem ser temperatura, precipitação, altitude, percentagem de, imaginemos, de áreas florestais, o que nós quisermos e o que nós acharmos que pode estar a influenciar a presença ou a ausência da espécie. Esta relação matemática criada é
o nosso modelo. Portanto, na teoria veem que é uma coisa simples, é uma relação entre a presença e a ausência da espécie com variáveis ambientais. E para que é que servem estes modelos nas invasões biológicas? Por um lado, servem-nos para analisar os padrões de invasão atual. Nós vemos onde está a nossa espécie, vemos a área de estudo e conseguimos perceber onde é que a invasão está a acontecer. Por outro lado, quando nós conseguimos adicionar um espaço ambiental, como por exemplo a temperatura, a precipitação, nós conseguimos explicar os padrões de invasão atual. Conseguimos perceber se a espécie está num local de maior precipitação, de menor temperatura, etc. Finalmente, se nós lhe conseguirmos adicionar um espaço geográfico, nós conseguimos prever onde e quando as invasões futuras irão ocorrer. Estamos a falar de modelos, os modelos não são a realidade, logicamente, os modelos dão-nos tendências e padrões. Portanto, não podemos ver isto como uma bola de cristal, mas sim algo que nos dá indicações. E vou mostrar-vos alguns trabalhos que temos feito da aplicação desses mesmos modelos. Por exemplo, o que é que nós fizemos esta área geográfica, o Minho? Portanto, nós o que fizemos foi criar modelos para entender um número de espécies exóticas de plantas que poderiam aparecer nesta área do Minho. Portanto, nós conseguimos perceber que a maior parte ou a maior riqueza de espécies de plantas exóticas aparecem em determinadas regiões, aqui a cor de laranja ou mais avermelhado, que correspondem, neste caso, a rios. É o rio Lima e o rio Cávado. E também na vertical vocês veem um ligeiro padrão que corresponde às autoestradas. Portanto, autoestradas ou estradas já com alguma dimensão. O que é possível ver aqui é que são basicamente corredores de dispersão que estão a promover a riqueza específica de espécies exóticas nesta região. Este é um exemplo do que nós fizemos. Nesta tabela em baixo, o que é interessante perceber é quais são os fatores ambientais que estão a condicionar a presença destas espécies nesta região. E é possível perceber que o clima acima de tudo, é o clima que está a condicionar a presença das espécies nesta região. Num outro trabalho, o que é que nós fizemos? Tentamos basicamente perceber o conflito espacial entre a acácia de albata, portanto a nossa mimosa, com o Ruscos aculeatus, que é uma espécie rara, é uma espécie listada. E o que é que nós fizemos? Desenvolvemos uma metodologia de modelação, não importa detalhar, mas que nos permitiu perceber e fazer um ranking da nossa preocupação ou do risco do conflito entre estas duas espécies. Isto pode ser muito importante no caso de gestão para priorizar os locais onde devemos investir o nosso dinheiro e investir o nosso esforço para controlar a espécie invasora, se o nosso propósito for proteger a espécie rara. Um outro exemplo que vos queria mostrar era a utilização de modelos para criar redes de monitorização. Então, nós utilizamos os modelos com duas estratégias diferentes. Por um lado, uma estratégia de redes regionais e, por outro lado, uma rede mais direcionada para áreas protegidas. E com base em modelos, conseguimos criar uma rede otimizada de monitorização, que teve em conta o conflito das espécies com, neste caso a acácia de albata, com áreas protegidas, com outro tipo de valores, valores de biodiversidade na área norte. Está aqui um mapa. Portanto, nós o que é que fizemos? Baseado em redes, baseado em regras matemáticas, e os nossos modelos, e com base no esforço, cada quadradinho destes que vocês veem aqui tem um valor associado, e esse valor é o valor de esforço para nós conseguirmos chegar a esse local. Portanto, com base numa otimização do esforço para chegarmos a esse local, da probabilidade da espécie estar lá e da probabilidade do conflito, por exemplo, com áreas protegidas, nós criamos redes de monitorização otimizadas. E finalmente, aqui na parte dos modelos, acho que é o último exemplo que eu trago, conseguimos também criar áreas ou analisar os conflitos baseados, neste caso, em
nos nossos modelos de distribuição de espécies com perímetros florestais. Portanto, vocês veem, nesta primeira linha são os modelos para a mimosa, na segunda para a acácia, a acácia melanophyllum, e para a terceira para a acácia de espigas. E, portanto, para a Austrália e para a acácia de espigas. E vocês podem ver a vermelho as zonas de conflito entre a nossa espécie e os perímetros florestais para o ano de 2000, 2020 e 2050. E, portanto, conseguem ver que a previsão desses conflitos tende a aumentar, isto é, a distribuição da espécie tende a aumentar. Este exemplo foi tirado deste livro Florestas do Norte de Portugal, onde a Elizabeth e a Hélia também participaram, e é um livro que está disponível gratuitamente no site do Parque Biológico de Gaia. E depois, a partir dos nossos modelos e a partir dos mapas, podemos também tirar valores mesmo quantificados relativamente, neste caso, ao conflito com os perímetros florestais. Pronto, e vem basicamente a tendência generalizada que os conflitos vão aumentar nos próximos, com a previsão dos modelos para os próximos anos. E depois podemos ver mais especificamente para que espécies é que esses conflitos irão aumentar mais e para que zonas em concreto. Podemos fazer análises mais setoriais. Assim, os modelos ecológicos basicamente ajudam-nos ou podem nos ajudar para estabelecermos medidas de planeamento e gestão a nível político, se isto for incluído nessas mesmas medidas, logicamente. Por outro lado, gestão do uso do solo para prevenção e mitigação de invasões. Portanto, se nós entendemos ou percebemos, por exemplo, que a presença da mimosa está muito dependente de espaços de povoamentos florestais degradados, então nós sabemos que se gerirmos esses locais, à partida estamos a conseguir gerir indiretamente também a invasão ou controlar a invasão. E também nos pode servir para a gestão direta de espécies de plantas, aqui diz plantas, mas espécies invasoras, portanto nós entendermos onde é que elas estão, porque é que elas estão ali e como é que podemos otimizar a sua gestão. Basicamente, usando a modelação da distribuição das espécies, podemos avaliar e intervir na gestão das invasoras com base nas nossas previsões atuais e futuras, cada vez mais robustas a nível de modelação. Podemos monitorizar espécies, podemos antecipar ou tentar antecipar invasões, porque nós conseguimos prever para onde é que, à partida, para onde é que a espécie invasora irá, e podemos monitorizar intervenções, isto principalmente com outro tipo de modelação que eu não falei aqui, uma modelação mais detalhada, e pode ser um método também para ajudar decisores tanto políticos como gestores. Na segunda parte da minha apresentação, vou então falar-vos sobre os métodos ou técnicas de observação da Terra e a sua ligação com espécies exóticas. Nesta segunda componente, estive a pensar o que é que seria mais interessante para vos mostrar e cheguei à conclusão que seria este projeto, porque este projeto mostra com muita clareza como é que nós podemos incorporar este tipo de ferramentas para uma aplicação prática. Este projeto foi um projeto financiado pelo Fundo Ambiental, chama-se Simvacqua e o título refere-se ao Sistema de Apoio ao Controlo, Monitorização, Contenção e Erradicação de Flora Exótica Invasora Aquática por Detecção Remota. Então, basicamente, aqui focámonos em invasões aquáticas. Vocês sabem que as invasões aquáticas ainda conseguem ser mais complicadas, entre aspas, que as invasões terrestres, uma vez que não são tão estudadas, não são tão conhecidas e estes ecossistemas são muito mais expostos e vulneráveis. A erradicação, aqui não devia estar erradicação, devia estar controlo, porque a erradicação será impossível, mas mesmo o controlo é extremamente difícil e custoso tanto a nível de mão de obra como a nível monetário. E, mais uma vez, as medidas eficientes são sempre aquelas que visam a prevenção e a detecção precoce, mas isto em qualquer tipo de invasão biológica. Porquê? Porque o controlo poderá ser mais eficaz e com um bocadinho maior de probabilidade de sucesso.
Basicamente, o controlo e a monitorização então das nossas espécies invasoras requer ferramentas cartográficas, isto é, ferramentas que estejam relacionadas com mapas, com a visualização da invasão, têm de ser ágeis e têm de ser normalizadas, têm de ser fáceis de utilizar e ter os mesmos resultados para toda a gente. E o que é também importante é que seja possível uma atualização rápida para entendermos constantemente a dinâmica da invasão, tentar perceber os seus determinantes, isto é, o porquê da invasão estar a ocorrer, o que é que tem um ambiente tão especial para estar a promover ou a permitir essa invasão, e informar as decisões. Então, os dados e ferramentas de detecção remota e observação da Terra, onde se inclui ferramentas como imagens de satélite e também imagens, por exemplo, obtidas por drones ou veículos aéreos não tripulados, poderão fazer parte da solução. E basicamente estamos numa idade chamada a idade de ouro da geoinformação, isto é, está a haver um boom de plataformas de observação da Terra, de ferramentas, de informação, portanto estamos numa altura ótima para trabalhar com este tipo de informação. Neste projeto, o que é que nós quisemos fazer? Criar um sistema de prevenção baseado em detecção remota, portanto em imagens de satélite, e também tivemos de utilizar imagens de drones, já vos vou explicar como, para um alerta precoce e resposta rápida à introdução e disseminação de espécies exóticas invasoras aquáticas, que era basicamente o propósito deste fundo ambiental. E também uma ferramenta, e quisemos fazer e conseguimos criar uma ferramenta de apoio ao Plano Nacional de Prevenção e Gestão de Espécies Exóticas Invasoras, e tentamos de alguma forma capacitar os atores e entidades gestoras que quiseram aprender a utilizar esta ferramenta. Para tal, utilizamos duas espécies-alvo, Egeria densa, à esquerda, aqui com uma imagem do Flora-On, e a Eichhornia crassipes, isto é, o jacinto de água, que vocês podem ver aqui alguma distribuição e uma fotografia aérea também, e uma fotografia mais detalhada da planta à direita. A área geográfica, nós usamos duas áreas como teste. Usamos o rio, portanto nós estamos aqui no norte de Portugal, no Minho, nesta zona aqui mais do noroeste, em que utilizamos o rio Lima, que é este rio aqui, e utilizamos o rio Cávado. Toda a parte de calibração que neste momento está disponível na plataforma foi feita aqui no rio Cávado. Ok. Pronto, o nosso projeto tinha 5 tarefas, basicamente uma tarefa dedicada à recolha das imagens de satélite e catalogação dessas mesmas imagens de satélite, portanto de satélite. Depois houve trabalho de campo, utilizando um drone para fazer a calibração, eu depois falo-vos do processo. Depois implementamos toda esta informação num sistema informático, fizemos que permitiu, tarefa, trabalho de campo, a seguir a cartografia das espécies, isto aqui a tarefa 3 e 4 decorreram um bocadinho em sinergia, mas sim, fizemos primeiro a 3, portanto cartografamos as espécies-alvo e implementamos informaticamente o sistema. E também fizemos disseminação do nosso sistema e capacitação de utilizadores, fazendo um workshop e fazendo um seminário. Mas o que nos trouxe aqui hoje foi falar um bocadinho da parte da detecção remota e o que é que nós fizemos. Portanto, esta informação que nós podemos obter de imagens de detecção remota é fabulosa para utilização em espécies invasoras. Porquê? Tem uma resolução temporal que, se a imagem não tiver nuvens e tiver alguma qualidade, pode ser de 8 em 8 dias. E com séries temporais sempre seguidas, o que faz com que seja possível, quando as imagens têm qualidade para isso, monitorizar uma invasão biológica, e de 8 em 8 dias. Portanto, estão a ver a grande vantagem que esta parte temporal, ou que esta periodicidade temporal nos traz. Por outro lado, também, quando estamos a trabalhar, por exemplo, com plantas, permite-nos caracterizar a dinâmica sazonal dos ecossistemas e a própria fenologia das espécies, comparativamente com espécies nativas, ou mesmo a fenologia da nossa espécie invasora, no caso de serem plantas.
Basicamente, o que é que nós utilizamos neste projeto e que nós aconselhamos a toda a gente a usar? Foi uma ferramenta que está disponível na internet, que é o Google Engine. E porquê? Basicamente, quando nós estamos a trabalhar no nosso computador de secretária, no nosso portátil, chamemos-lhe assim, basicamente é muito difícil utilizarmos muita informação de detecção remota, porque a informação de detecção remota, ou as imagens de satélite, são extremamente pesadas. Envolvem o download, pesam bastante gigas normalmente e temos ainda de processar essa informação. A capacidade de armazenamento e do processamento dos nossos computadores é pequena, independentemente de ser um ótimo computador ou um ótimo servidor, e basicamente os computadores um pouco mais rápidos são dispendiosos e geralmente não são sequer úteis para este tipo de processamento. E estes fatores limitam muito a exploração de imagens de detecção remota. Por exemplo, o Landsat, que é um satélite que já tem mais de 40 anos de dados disponíveis, e podem imaginar com esta periodicidade a quantidade de imagens que tem disponíveis para um mesmo local. Neste caso, utilizamos como ferramenta o Sentinel-2. Basicamente, o Sentinel-2 é um satélite do programa europeu Copérnicos e que permite a monitorização da estação, do solo, da água e de outro tipo de indicadores. É um satélite de ótica multiespectral, isto é, consegue apanhar diferentes partes do espectro do espectro, portanto, desde o RGB, que é aquele que o nosso olho consegue percepcionar, até infravermelhos. E é de alta resolução, e esta ampla largura espectral quer dizer que consegue apanhar uma grande variedade ou um grande detalhe no espectro, e o que nos permite detectar melhor as espécies, no caso de querermos detectar e mapear espécies. Então, o que é que nós fizemos para tentar, como é que nós iríamos trabalhar as imagens e iríamos montar este processo? Basicamente usamos então o Google Earth Engine. Isto é uma ferramenta da Google, neste momento ainda é gratuita e é uma ferramenta extremamente útil para quem trabalha com imagem de satélite. Basicamente temos imagens de satélite, temos disponíveis e estão catalogadas na Google, os nossos algoritmos, que somos nós ou não que desenvolvemos, e aplicação ao mundo real. Basicamente, este é um processamento que nós denominamos à la Google Earth Engine, e basicamente este processamento é feito na nuvem. Os dados são armazenados nos servidores da Google, são distribuídos globalmente e, basicamente, estes servidores todos ficam disponíveis para nós. E é gratuito, pelo menos para já. Então, o que é que nós fizemos? Basicamente, tínhamos a nossa imagem original na Google, só que não estou a conseguir passar. A seguir, essa imagem é dividida em subunidades, essas subunidades são distribuídas nas diferentes máquinas da Google, essas máquinas estão a trabalhar em paralelo à nossa imagem, a nossa imagem é classificada e, basicamente, no fim é montada de novo. E temos uma imagem final. Temos pedidos, temos resultados, funciona muito bem, é um método que se mostrou extremamente interessante e útil. Tem muita informação, tem muitos dados, podem encontrar lá mais variados dados ambientais. Eu depois posso ceder a apresentação, se vocês quiserem também, para terem acesso a estes sites. E basicamente é uma ajuda à classificação. Nós, no nosso projeto, utilizamos também, como eu vos falei, imagens de drones ou de UAVs para classificar supervisionadamente a nossa imagem. Isto é, nós íamos a locais que sabíamos que tinham jacinto de água e nós informávamos o nosso algoritmo que este local tinha a informação, tinha jacinto de água. Portanto, selecionamos locais de treino, indicadores, criamos os tais indicadores espectrais usando as imagens de satélite. Com o modelo de treino, aplicamos à nossa área e calculamos finalmente o desempenho da nossa ferramenta. Tem contras, tem prós. Posso dizer-vos que os contras, neste momento, estão muito ligados à implementação de algoritmos avançados e o futuro da plataforma. Isto é, neste momento é gratuito, mas de um momento para o outro, se tornar paga, pode ser mais complicado. Os prós
tem muitos prós, é ótimo, é fácil de utilizar, podem usar algoritmos criados por vocês ou por outras pessoas, é muito fácil trabalhar com um classificador já pré-trabalhado e aplicar a novas imagens, é uma ferramenta fantástica. E finalmente mostro-vos então a nossa plataforma, está disponível, está aqui o site, basicamente tem sempre um mapa, tem os classificadores e também tem o manual do utilizador, para vocês têm português e inglês, podem usar nas duas línguas. Basicamente escolhem, neste caso, o classificador, tem 3 classificadores, isto é, o algoritmo que vai permitir a detecção da espécie, neste caso neste momento a plataforma está a trabalhar com jacinto d'água. Escolhem o classificador, escolhem uma área geográfica, portanto delimitam um polígono para que queiram trabalhar. Neste momento o algoritmo foi calibrado para o rio Cávado, podem utilizar noutros rios de Portugal ou de outros locais do mundo, mas neste momento a calibração na versão da plataforma atual é uma versão que funciona muito bem para o Cávado, ainda é possível que ainda não funcione muito bem para outros locais, mas estamos a trabalhar nisso. Basicamente criam o vosso polígono e depois podem escolher 2 tipos de análise, ou pontual ou de evolução. Quando é pontual, tem de escolher data de início, data de fim, tem de colocar a percentagem de nuvens que aceitam em cada imagem de satélite e, colocando essa informação, ele vai dar-vos um número de imagens que vão de encontro aos vossos critérios, portanto, de data e de quantidade de nuvens. A seguir dá-se o processo, portanto há uma análise e com base nas imagens que seguem os nossos critérios e a seguir temos os resultados, portanto por um lado as imagens de satélite que foram selecionadas por nós, isto é, segundo os nossos critérios, e finalmente vocês vão ver aqui estes pontinhos a vermelho, que são os pontinhos do mapeamento do jacinto d'água para este local, para a altura, para a data ou período que nós selecionamos. Também é possível dar-nos uma camada de probabilidades de presença. Neste momento, eu acho que é bom trabalhar com presença-ausência, a probabilidade eu ainda não estou muito confiante que esteja ainda bem calibrada. Continuamos a trabalhar nisto. Basicamente, depois também podemos trabalhar com a evolução. Queremos um número de dias por imagem, o número de imagens geradas, a percentagem de nuvens, a quantidade de dias e, finalmente, o que é que acontece? Dá aqui a evolução, eu acho que aqui, pronto, isto é um vídeo, ele basicamente aqui inicialmente carrega as nossas imagens, vamos só esperar um bocadinho, portanto, neste caso, queremos 14 dias, está aqui, está a calibrar, neste momento já fez o mapeamento e vocês veem estes pontinhos a mudar de sítio. Portanto, vocês conseguem criar vídeos animados da evolução da presença do jacinto d'água neste local ao longo do tempo. Portanto, conseguem ver a sua distribuição. E estamos a falar que isto é mapeamento. Portanto, isto não é modelos, são mesmo mapeamento com base nas imagens de satélite, mapeamento real da espécie num determinado local. Pronto, a plataforma está disponível para utilização gratuita, como vos disse, neste momento está a funcionar muito bem no Cávado, para o jacinto d'água, estamos a acabar de a desenvolver para a Elódia e para ser possível utilizá-la noutros rios com segurança e com robustez. E acho que está do meu lado, obrigada. Pronto, e depois fica só aqui para o final, para quem quiser. Não sei se falo já, Eliana, de ti ou falo no final? Podes falar já. Pronto, só mesmo para terminar, nós este ano estamos a organizar um congresso que vai ser em Vila do Conde, nos dias 28, 29 e 30 de novembro deste ano, que está dedicado às invasoras biológicas, às invasões biológicas. Podem inscrever-se, ainda podem propor temas, vamos tentar ter um fim de dia dedicado à comunidade, portanto com algum tipo de informação, palestras em português. O resto, pronto, vai ser um congresso científico, vai ser em inglês, vamos ter cá pessoas bastante interessantes
e conhecidas na área das invasões biológicas, e inscrevam-se se tiverem interesse nesta iniciativa. Muito obrigada, Muito Joana. obrigada. Obrigada, eu. Eu vou começar com as perguntas que nós já temos aqui, podem ir colocando outras perguntas no chat. E temos uma primeira pergunta da Mónica Andrade, que pergunta relativamente aos modelos de distribuição das espécies, que identificam as zonas de conflito entre as espécies da acácia e as áreas florestais. Tem-se vindo a fazer levantamentos na mesma área para se comparar com os resultados obtidos no modelo de 2020? Não, nós não fizemos esse tipo de validação. Como estamos a falar de espécies de árvores, vou dizer assim, como estamos a falar de espécies de árvores, nós na altura olhámos para os modelos e chegamos à conclusão que eram bastante plausíveis, portanto, não mostram um aumento exponencial de área, basicamente aumentam das zonas onde já está a acácia, onde já estão as acácias, para locais onde a adequabilidade do habitat é adequada. Quando estamos a falar destes modelos, temos sempre a nível de transmissão de conhecimento e de leitura dos resultados, devemos falar não tanto pronto, nós falamos modelos de distribuição de espécies, é normal, mas nós na realidade o que estamos a fazer é adequabilidade do habitat. Portanto, quando vocês veem este tipo de modelos e os resultados dos modelos, é a adequabilidade do habitat para a espécie lá estar. Não quer dizer que a espécie esteja, porque simplesmente pode ainda não ter chegado lá, ou a condição do habitat pode ter diminuído muito para essa espécie, mas a espécie, por exemplo, sendo uma árvore, mantém-se lá, não vai ser porque o habitat mudou a adequabilidade climática que a espécie, que a árvore vai desaparecer. Portanto, se calhar às vezes é um pouco mais falarmos na adequabilidade do habitat, mas sim, relativamente à validação dos modelos ou ir lá perceber se a espécie está ou não está, neste caso não fizemos. Obrigada, Joana. Temos aqui mais duas perguntas da Maria Cândida Pires. Obrigada, Cândida, que já é uma habitué nas nossas sessões. E a Cândida pergunta: qual a probabilidade e possibilidade de adaptar estas ferramentas para monitorização de outras espécies, animais, plantas ou outras? Estas ferramentas são muito flexíveis, isto é, desde que nós tenhamos a ocorrência da espécie, seja ela animal, planta, fungo, o que vocês quiserem, desde que haja a presença e a ausência ou só presença da espécie e que tenhamos informação ambiental, é possível adaptar para qualquer organismo. No entanto, dependendo do organismo, claro que as condições ou a informação ambiental difere. Se nós estamos a trabalhar, por exemplo, com fungos ou com insetos, ou seja o que for, a informação ambiental que nós precisamos para explicar a presença e tentar prever a presença no futuro é diferente se estivermos a trabalhar, por exemplo, com árvores ou com plantas. Mas tendo essa informação, tendo a presença, a ausência da espécie, só a presença e tendo informação ambiental, é possível aplicar para qualquer organismo, sim. E a Cândida ainda tem mais uma pergunta, que é se os resultados eu não sei, talvez, imagino que seja do Sinvaco, eu não sei, Cândida já nos esclarece. Se os resultados foram divulgados e transmitidos a entidades competentes para proceder a respostas rápidas de atuação de controle dessas espécies invasoras, por exemplo, o ICNF ou outras. Pois, o Sinvacua, sim, o Sinvacua é um projeto fundamental, nós fizemos toda a disseminação num seminário online, foi divulgado e o ICNF foi dos parceiros preferenciais de divulgação, uma vez que é quem está mais diretamente ligado ao Fundo Ambiental nesta temática, e tivemos um workshop em que estivemos a capacitar pessoas para a utilização da ferramenta, para entenderem o que é a ferramenta, como é que se utiliza e como é que se interpreta os resultados. E sim, eles foram informados, e se bem que realmente esta ferramenta, se lerem o manual do utilizador, é extremamente fácil de utilizar. Mas sim, foram todos informados.
Depois temos aqui outra pergunta da Susana, mas que eu creio que já respondeste, porque ela perguntava se este modelo só funcionava com plantas, mas foi um bocadinho como a pergunta da Maria Cândida. Mas o do Simvacqua, não sei se referem ao Simvacqua ou não. O do Não Simvacqua... sei o que é que a Susana quer dizer, mas eu creio que seja. Susana, O Simvacqua... Ela está a pensar em aves, porque a Susana trabalha com aves. Mas depende, porque é assim, Mas é uma coisa são os ou modelos. Uma coisa são os modelos, portanto, na parte dos modelos, podem ser aplicados muito facilmente a todos os grupos taxonómicos, desde que haja informação de entrada. No Simvacqua é um bocadinho diferente, porque o Simvacqua estamos a utilizar imagens de satélite para detectar a espécie. E por exemplo, para aves será, digo eu, um bocadinho mais complicado. Poderão detectar-se ninhos, mas aves em movimento será extremamente complicado. E o Simvacqua é muito específico para a espécie, porque tem de ser feita uma calibração mesmo espécie a espécie. É uma coisa um pouco mais diferente, um pouco diferente e mais detalhada e dependente da espécie que estamos a trabalhar, sim. E depois o Nicolas pergunta, porque se está a falar de plantas invasoras, se vocês realizam medidas de mitigação da invasão. Não. Nós, basicamente, o que temos feito e o que temos tentado desenvolver na equipa são ferramentas de apoio à gestão, apoio à monitorização, que, havendo interesse da parte ou do Estado ou de municípios, ou seja, de quem for que tenha interesse em utilizá-las para esse fim, para, por exemplo, priorizar mitigação, priorizar gestão, podemos facultá-las e realmente e capacitar quem quiser utilizá-las para as saber utilizar. Mas nós não trabalhamos com mitigação, nem tampouco com controle. Eu acho que não estou aqui mais perguntas, mas eu tenho várias perguntas também. Enquanto que vão pensando sem mais perguntas, eu tenho uma. Eu vou-te perguntar uma coisa. É verdade que esta parte do remote sensing é mais óbvia para a utilização pelos decisores e pelos gestores, mas a parte da modelação também, e é super interessante. Tens noção se depois eles utilizam alguma coisa daquilo que vocês produzem? Pois, a minha resposta sincera é que acho que não. É que acho que não é utilizado e é frustrante na nossa parte, logicamente, porque mesmo a nível internacional nós trabalhamos nisto e as pessoas ficam surpreendidas, por exemplo, com a questão da criação de redes de monitorização baseadas em modelos e otimizadas, e perguntam e dizem, então, e realmente o vosso país está a utilizar isto, certo? E nós, pois, não. Porque... O que é que falta? Pois, é uma pergunta complicada. Por um lado, não sei se falhará, e falha, claro, da nossa parte também a transmissão do conhecimento em algum tipo de comunidades, mas quando fazemos, mesmo quando criamos, por exemplo, no Simvacqua, fizemos workshop, fizemos trabalho de capacitação, e as pessoas foram informadas e poucas pessoas se deslocaram para vir fazer o curso. Portanto, eu acho que há problemas dos dois lados, não é? Por um lado, não sei também realmente se os canais que nós estamos a utilizar para fazer transferência de conhecimento para a comunidade estão a funcionar. Por outro lado, quem tem poder político ou poder de decisão também acho que não está a utilizar da melhor forma o conhecimento que nós produzimos, porque não fazemos apenas artigos científicos em inglês, não é? Nós fazemos livros, mostramos as ferramentas em workshops, em seminários, até nós em colaboração aí convosco em Coimbra, não é? Temos tentado de várias formas, várias maneiras, mas parece não chegar. Temos que fazer qualquer coisa por isso. Há aqui mais uma pergunta, deixa-me passar, depois eu tenho também uma para ti, Joana. Mas a Patrícia Abreu pergunta, tu respondeste isto talvez na apresentação, mas não tenham percebido, se calhar podes falar um bocadinho mais disto, que é obrigada pela apresentação, agradecem muito, gostaram, mas que ferramenta utilizam para produzir os modelos? O que é GIS? Ok. Há duas componentes
para trabalhar os próprios modelos. Uma é o modelo em si, portanto, o modelo, vocês imaginem, o modelo é uma equação matemática. Portanto, para fazer essa equação ou esse modelo, nós não precisamos da parte espacialmente explícita. Nós podemos querer simplesmente entender qual a relação matemática entre a presença de uma espécie e, sei lá, a concentração de um determinado nutriente na água. E podemos querer simplesmente saber esse valor, o porquê dessa relação. E aí não há parte espacialmente explícita. Nós, para construirmos o modelo em si, trabalhamos em R, trabalhamos no software R, mas há muitas formas de fazer modelos, e trabalhamos geralmente com um pacote que se chama o Biomod 2, que é um pacote que, o que é que ele faz? Utiliza 10 técnicas diferentes de modelação e no final junta todos os resultados dessas 10 técnicas com base na robustez de cada modelo. Este tipo de ferramentas foi criada porque se chegou à conclusão que diferentes técnicas de modelação davam com os mesmos dados de entrada, exatamente de presença, ausência e ambientais, por vezes davam resultados muito diferentes. E era difícil perceber o que é que estava mais correto e o menos correto. Desta forma, usando o Biomod 2, que é, por exemplo, acabamos por esbater um bocadinho essas diferenças, porque há uma ponderação pela robustez de cada modelo para a resposta final, se aquele local é um local de presença ou um local de ausência. Quando falo de modelos, para que toda a gente entenda, uma regressão linear, que toda a gente já fez num Excel, é um modelo. Isso é um modelo, portanto, é um modelo matemático. Aqui estamos a falar de modelos um bocadinho mais complexos, mas tudo se baseia dessa relação entre variáveis. Na parte espacialmente explícita, quando nós temos as variáveis ambientais que nós utilizamos para criar o modelo numa base espacial, então podemos pôr o nosso modelo espacialmente explícito. Aí podemos utilizar, por exemplo, o QuantumGIS, podemos utilizar o ArcMap, qualquer software de informação geográfica serve para pegarmos na nossa equação matemática e colocarmos num tipo de resultado espacialmente explícito. O pacote era o Biomod 2. Biomod 2, sim. Podem utilizar ferramentas individuais ou técnicas individuais. O Biomod 2 já tem 10 técnicas associadas. Joana, eu tenho uma pergunta. Em relação ao Simvacqua, tu falaste que neste momento tem calibrado para o Cávado e nós sabemos que depois a calibração destes modelos e a validação são também fases importantes, mas depois também exigem um bocado de trabalho e nem é sempre possível, não é, arranjar os dados ou os recursos para continuar a fazer isso. Mas uma vez que vocês têm essa ferramenta que a comunidade pode usar, eu gostava de saber, por exemplo, se nós aplicássemos isso num sistema, sem ser no Minho, por exemplo, aqui em baixo, aqui é uma zona na Ria de Aveiro, também está bastante invadida pelo Jacinto, se poderia depois, ao correr a plataforma, se os nossos resultados poderiam ajudar-nos a ir melhorando e calibrando, se neste momento é só um uso, mas depois vocês não conseguem facilmente aproveitar isso, ou se poderíamos contribuir com mais algum passo, alguma ajuda na validação ou informação extra daquilo que temos no terreno e enviar para vocês, e vocês irem pouco a pouco com a ajuda da comunidade ir calibrando o modelo, que é muito bom, que esteja... que é muito útil, acho eu, e que era giro poder contribuir. Basicamente, neste momento, a informação que é necessária e nós tentaremos concorrer a outros projetos, né, para dar a continuidade, mas a informação que é necessária é imagens de drone, geralmente, ou também podem ser fotografias, mas têm de ser muito bem geolocalizadas para se entender muito bem onde é que foram tiradas e o dia exato que foram tiradas, com a identificação do local onde está a espécie. Porquê? Porque aqueles classificadores que eu vos mostrei, que aparecia o RF e mais não sei o que é que é? Basicamente com um drone tiramos uma fotografia,
foi feito um modelo, um classificador baseado no Random Forest, portanto em português não sei como é que se traduz, basicamente é um classificador, é um modelo já com algum tipo de inteligência artificial que consegue relacionar muito bem a presença da espécie com, neste caso, as características espectrais da imagem de satélite. Portanto, nós estamos a trabalhar sempre com o satélite e com o drone. Se nós conseguirmos basicamente identificar esses locais noutro rio e nós soubermos o dia, tentamos arranjar uma imagem de satélite que seja compatível com essa localização, porque principalmente o jacinto d'água nós já sabemos que é extremamente dinâmico e tem de ser muito compatível em termos de datas, mas se nós conseguirmos essa compatibilidade, dá para criar mais um classificador. E quantos mais classificadores nós tivermos, mais robusta vai ser a detecção da espécie e mais extrapolável, digamos assim, mais útil nos diferentes rios. E sim, isso é sempre útil, se vocês tiverem dados de presença, sim, presença do jacinto, temos é de saber exatamente aonde, porque depois precisamos de fazer essa calibração, não é, com a imagem de satélite. Se tivermos a sorte de ter uma imagem de satélite mais ou menos no mesmo dia, porque para o Cávado foi feito ao contrário, que foi, nós sabíamos quando ia sair a imagem de satélite, então fizemos de forma a bater certo com a imagem que iria sair a seguir. E aqui tem de ser um bocadinho ao contrário, que é tentarmos ver se há alguma possibilidade de bater, que haja datas que batam certo para essa classificação. Obrigada. Temos aqui então mais umas questões, deixem-me ver, Elizabeth, não sei se estás... Da Maria Cândida é um comentário, ela refere que a sensibilização social e cultural é fundamental, talvez o trabalho de proximidade com as faixas etárias mais novas possa ser um bom início. Obviamente que o poder político é basilar, mas acho que ela não está a perguntar nada, era só mesmo um comentário. Mas surgiu agora aqui outra pergunta da Andreia Castro, que diz qual é que tem sido o interesse dos municípios e das entidades públicas com atuação mais direta no terreno neste tipo de informação, modelos evolutivos, e de que forma é que eles a utilizam como recurso para o planeamento. Acho que já respondeste um bocadinho a isto, mas... É exatamente, nós temos esse problema que é, também a questão é que a legislação das invasoras também é uma coisa muito recente, portanto agora é que os países começam a ter obrigações e a partir do momento que há obrigações pode ser que tenham interesse em otimizar algumas coisas e aí utilizar este tipo de ferramentas, porque na realidade têm sido aplicações mais indiretas. Eu não vos falei de um tipo de modelação que é modelação baseada em processos ou modelação dinâmica. É uma modelação muito, muito fina e é uma modelação que dá muito trabalho a fazer, porque tem de se fazer para cada caso, tem de ser feita de raiz, mas vocês ficam com um modelo impecável, por exemplo, para tentar perceber se uma medida de gestão vai ser eficaz ou não para aquele determinado povoamento, ou de plantas, animais, seja o que for. Portanto, há ferramentas, e estas ferramentas são extremamente úteis. Vocês viram aqui no Sinváqua que foi um projeto de fundo ambiental super curto no tempo, nós tivemos de desenvolver isto em 3 meses, mas é possível fazer isto, e é possível fazer ferramentas úteis. Agora, pode ser que agora com as novas obrigações dos Estados-membros para reportar, que haja algum interesse, ou como a Eliana falou, no IPBES, o relatório das espécies invasoras vai ser lançado em agosto, portanto vai ser aprovado em agosto, e pode ser que traga a nível mundial, e esperemos que também em Portugal, que traga essa consciência da importância de utilizar ferramentas e de gerir as espécies invasoras enquanto é possível fazê-lo. E eu acho que os planos de ação que começam a sair das espécies que estão listadas na nossa legislação nacional também pode ser que deem um empurrãozinho à maneira como se tem que implementar. Eu estou aqui a pensar, eu tenho outra pergunta, agora surgiu ali outra, mas eu vou só perguntar esta que eu acho que deve ser rápida. Falaste principalmente do jacinto, e com a Egéria como é que correu? Porque a Egéria está debaixo da superfície. Submersa, pois. Mais difícil, não é? É assim, é mais difícil,
No entanto, já tivemos resultados muito promissores. Portanto, houve detecção, não com o grau de robustez do jacinto, mas com um grau de robustez aceitável, que é o que interessa para já, pelo menos, porque nos pode permitir uma detecção precoce em locais onde ela não é conhecida. E achas que consegues distinguir das outras espécies que são muito semelhantes, como o Lagarosifan ou como a Elódia canadensis? Aqui eu acho que o truque é fazer a calibração dos classificadores em locais em que só haja a Elódia densa, de forma a que o classificador fique mesmo bem treinado para a espécie. Não podemos tentar treiná-lo em locais em que haja mais do que uma espécie, porque senão aí não vamos conseguir. Mas os primeiros resultados, nós até falamos na altura com o Jael, e pareceu-nos que realmente que a coisa está a funcionar, portanto, há esperança. Olha, e para o jacinto há uma área mínima que se consiga detectar, ou se tiverem uma plantinha de jacinto já dá para detectar? Não, neste momento ainda estamos a trabalhar, ora neste caso foi com um pixel de, se não me engano, 10 por 10 metros. É possível ir abaixo disso, mas claro que depois começa a trazer cada vez mais erro. Neste caso, eu acho que para já esta ferramenta ainda não está propriamente adaptada para detecção precoce. Está mais adaptada para tentar estudar a dinâmica das populações que já existem. No entanto, houve locais em que não estava detectada a espécie e que realmente o classificador detectou e uns colegas foram lá e estava lá. Portanto, pronto, o erro, claro, quando há poucos indivíduos é mais difícil de ver de detectar. Como o classificador está baseado num modelo, faz com que aumente a probabilidade de realmente ser detectado. Também podemos ter falsos positivos, mas no caso das invasoras é melhor ter falsos positivos que falsos negativos, não é? Exatamente. Por isso. Joana, temos aqui mais uma questão e eu acho que isto é em relação aos outros modelos, não em relação a este projeto do Simvacqua, e então a Mónica Cardoso pergunta que em relação aos fatores climáticos para a monitorização das invasoras, qual foi a temperatura mínima e máxima, seja o parâmetro do modelo de temperatura, que determinaram para conseguir observar o crescimento das invasoras no meio aquático? Não sei se Aquático? comentaram isto, mas... Nós na parte aquática só temos ainda trabalhado a questão do jacinto. O que nós fizemos não é modelação, é detecção, mesmo neste caso é mesmo um mapeamento com base em detecção. Se nós quiséssemos fazer um modelo para o jacinto, portanto um modelo para prever a distribuição, ou não a distribuição, mas o habitat adequado à espécie, a primeira coisa que teríamos de fazer era pegar nos locais que nós já conhecemos ou outros locais, o máximo possível pontos de presença no mundo e tentar perceber realmente o envelope climático da espécie. Nós não temos, não sei o envelope climático da espécie, portanto ver essa informação, temperatura mínima, temperatura máxima, profundidade do rio, se há alguma relação com a velocidade do caudal, etc, etc. E depois tentar fazer um modelo. No caso do jacinto, nós detectamos na literatura que há muita dispersão de informação, isto é, dispersão e inconsistência, que uma de duas, ou realmente há inconsistência ou então a espécie é uma espécie extremamente plástica que se adapta a condições muito diferentes conforme a zona que está a invadir. E por isso, neste momento, até está um aluno de doutoramento, que não sei se ele veio assistir ou não, que é o Nuno Mouta, em que vai dedicar o doutoramento dele à criação de um modelo dinâmico, portanto, estes modelos muito, muito finos, estes modelos baseados em processos, para prever, aí sim, com modelos, aí não é com detecção remota, é com modelos, a distribuição da espécie e relacioná-la com estes parâmetros ambientais todos. E no caso do Nuno ainda vai relacionar com impactos nos serviços dos ecossistemas, na parte do turismo, por exemplo, com a questão quando há muita invasão que já afeta por exemplo, os desportos aquáticos e também com a produção de biomassa, portanto, mas para isso são modelos muito finos que envolvem
aí sim, muito trabalho de campo e muita bibliografia para alimentar, digamos assim, o modelo. Porque para espécies invasoras aquáticas e principalmente as que, entre aspas, se mexem, é muito complicado fazer aquele tipo de modelos que eu vos falei no início da apresentação. E tem muito erro associado. É verdade, é verdade. Deixem-me ver se tem aqui mais alguma questão. Eu não vejo mais nenhuma questão no chat. Se alguém tiver alguma questão Já estamos é no nosso agora, tempo. porque estamos exatamente a aproximar-nos do final da sessão. Mas se tiverem também Eu alguma ainda fazia, dúvida eu sou uma depois... abusadora, mas eu ainda queria fazer uma pergunta que tu não falaste, mas que eu acho que tu sabes. Quais são as previsões para as acácias no futuro? As nossas acácias? Mas que em Portugal? Em Ou... Portugal, cenário que tu estudaste. Em Portugal, não, e nós fizemos aquele trabalho em colaboração convosco e com o Nuno, com o uso de informação de Citizen Science, não é? Para alimentar os modelos. E basicamente o que os modelos prevêem é que as espécies vão, as mais problemáticas no norte, que é as que temos estudado mais, a mimosa, a austrália e a de espigas, vão começar a ir cada vez mais para zonas de altitude. Elas não é simplesmente por andar, elas não andam com altímetro, não andam a perceber que andam a subir pelo monte, mas sim por causa das temperaturas. O que condiciona as acácias é muito a temperatura mínima do mês mais frio, que com as alterações climáticas irá aumentar, e elas vão ter disponibilidade climática para subir, para aumentar. E também para o interior, portanto há essa dispersão para o interior. A acácia de espigas é diferente, é uma espécie que não tem tanta relação climática como têm as outras duas, mas tem muito mais relação ao habitat. Portanto, aí já é um bocadinho diferente, depende da disponibilidade de habitat. E o que é que nós vemos para a longifólia? É que ela vai começar a ir mais para o interior do país pelos corredores de dispersão, portanto, zonas ou zonas degradadas, ou zonas de rios, ou zonas de estradas, e é isso que está a promover que haja, não é que a espécie vá, mas que a adequabilidade do habitat comece a aumentar mais para o interior para o interior do país. E são essas as previsões, é que a distribuição vai aumentar, principalmente em zonas de altitude onde elas não estão neste momento, e para o caso da longifólia, utilizando os tais corredores, porque a longifólia, enquanto a mimosa e a Austrália é a temperatura do mês mais frio, e a precipitação do trimestre mais seco, que normalmente condiciona. No caso da acácia de espigas, não, é muito o habitat, a ocupação do solo, a perturbação, portanto é uma escala, é algo diferente que está a fazer com que ela esteja lá. A Paula Graça estava a dizer que sim, que já se viu mais no interior, e nós vemos muitas áreas de interior que ela já está muito ao longo das estradas e das ribeiras a prosperar. E os modelos é isso também que prevêem para o futuro. E agora até fiquei curiosa, porque eu tinha ideia, eu não sou da área da flora, já sabem, mas sou parte marinha e aquática é coisa diferente, mas não há também já muita mimosa na Serra da Estrela? Não, então pensei que essa coisa do mesmo mais frio, como é que era a Mas ela temperatura? está a ter determinada altitude, não chega lá assim. Porque normalmente as pessoas dizem, a espécie Quase nas está até, por praias do exemplo, sul. no Gerês era até aos 800 metros. Até aos 800 metros na Serra do Gerês ela aparece, acima não aparece. Não é por causa da altitude, não é? Não tem a ver com a altitude. É por causa das condições climáticas, neste caso. E essa linha, essa altitude máxima é que tende a subir, tem Claro, vindo essas alterações. a subir, sim. Isso tem-se visto muito e vê-se no terreno, não são só os modelos a dizer. Acho que a acacia de Albata na Galiza xa subiu 2000 metros en pontos do Ancares ou assim, acho, non teño certeza, mas o Luís González da Universidade de Vigo, eu lembro-me que lle dixo unha coisa desse tipo. É possível. É mesmo possível porque depende das condições climáticas e também do habitat, porque
se tiver um uso do solo muito adequado à espécie, também pode fazer com que, nesses casos, o uso do solo até se sobreponha localmente à adequabilidade climática. Isso pode, com árvores é sempre uma relação difícil de ver. Olha, muito obrigada, muito interessante. Obrigada eu. E estão aqui várias pessoas a dizer que gostaram muito e muitos parabéns, fez um trabalho muito interessante. E nós, claro, que te agradecemos imenso teres aceito o convite e teres vindo a falar um bocadinho nas invasoras às quartas. Eu vou fazer só alguns dos avisos finais e vou repetir alguns dos que fiz no início, porque algumas pessoas ainda não tinham entrado. Esta sessão, tal como as anteriores, foi gravada e, portanto, será disponibilizada no YouTube da SPECO. Convido-vos a todos a participarem na Semana sobre Espécies Invasoras Portugal e Espanha, que está a decorrer até dia 21 de maio. Há muitas atividades que estão disponíveis, podem procurar também no site, eu também vou pôr aqui o site no chat da Rede INVEC, onde têm as várias iniciativas disponíveis. Já puseram aqui, obrigada Eliana. Quem estiver interessado em certificado, nós temos agora duas modalidades diferentes, os certificados normais que nós já passávamos, que podem ser pedidos à Paula Lourenço, que também vou pedir uma de vocês para escrever aqui, mas quem tiver interesse em ter um certificado de ação de curta duração, as nossas sessões passam a estar agrupadas em blocos de 3, e quem participar em 3 ações durante toda a sessão, 10 minutos ou um quarto de hora não conta, pode pedir o certificado de ação de curta duração. Como nós só começamos isto agora, quem pedir para os meses que já decorreram, não este agora de maio, mas os de abril para trás, se tiverem 3 sessões, nós podemos passar o certificado, se verificarmos que estiveram presentes e que estiveram presentes na maioria da ação. Para maio, junho e julho, quem estiver interessado pode participar nestas 3 para receber um outro certificado. Portanto, cada bloco de 3 dá direito a um certificado de ação de curta duração para os professores, principalmente, que podem ter mais interesse. Mas podem pedir na mesma os certificados para a Paula e nós, assim que terminarmos, estamos a fazer as últimas formalizações da ação, assim que tivermos certificado para passar, depois também enviaremos. Além disso, convido-vos a registarem-se na Rede INVEC, se tiverem interesse, para que possam ir recebendo informação e partilhar também informação que tenham sobre espécies invasoras. A rede é aberta a qualquer pessoa que se interesse por estes temas, não é de maneira nenhuma uma rede para cientistas, é para cientistas, para qualquer pessoa que trabalhe com espécies invasoras, qualquer pessoa que se interesse por espécies invasoras. A ideia é que a informação possa ser partilhada e que trabalhemos mais em rede para chegarmos mais facilmente à informação que existe e que todos possamos participar. E acho que está tudo. Muito boa noite a todos. Eliana,